Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma atividade de extensão, uma atividade online, desta vez promovida pelos cursos de Direito e Psicologia da Unitri. É com grande alegria que esse evento, que normalmente nós chamamos de Quinta a Seis, hoje recebe os colegas, alunos e professores do curso de Psicologia da Unitri para tratativa de um tema super importante, especialmente nessa semana, e porque no próximo dia 18, sábado, comemora-se o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E, em razão disso, a professora Marilane, que está aqui presente, que é coordenadora do curso de Psicologia da Unitri, propôs, que nós tivéssemos um profissional do direito com uma temática que também fosse interessante para o curso de Psicologia. E nós fizemos aqui o convite para estar conosco mais uma vez o queridíssimo professor Rubens Correia Júnior, criminólogo, psicanalítico, mestre e doutorando pela USP, advogado, um profundo estudioso aí do criminoso, de uma maneira geral, sobre o aspecto criminológico, autor de várias obras jurídicas. Então, hoje, o tema está ligado, a essa ideia do dia 18, e o tema intitulado Entre a Loucura e o Direito, entre o Normal e o Patológico, será tratado pelo professor Rubens daqui a instantes. Mas antes de começarmos, eu gostaria de passar a palavra à professora Marilane, para ir para suas considerações iniciais, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos os presentes aqui. Quero agradecer muito ao professor Gil por ter proporcionado esse encontro, eu procurei, a gente conversou sobre as diversas nuances que interligam a psicologia e o direito, desafiam a psicologia e o direito, e nesse momento, nessa semana, que a gente intensifica tanto a discussão sobre a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, e o quanto essa temática torna, então, a nossa ciência mais próxima, e a discussão, ela vai além do que a psicologia consegue abarcar, ela precisa da participação de outras ciências, e tem, então, proporcionado esse encontro, e, em especial, quero te agradecer, professor Rubens, por ter aceito o convite, e vir contribuir com a formação dos nossos alunos, com a nossa formação, por um tema que nos desafia na atuação profissional, na formação, durante todos os meses, o ano todo, e que a gente aproveita a alusão desse momento, do 18 de maio, para, então, falar um pouco mais, discutir um pouco mais todas as temáticas que, de certa forma, tocam essa questão que foi muito bem colocada no seu tema, que é entre a loucura e o direito. Agradeço muito ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje para essa contribuição para a formação dos nossos profissionais. Muito obrigada. Professor Rubens, antes de você iniciar, só um pequeno recado aí dos dois cursos, Direito e Psicologia. As inscrições para este evento foram feitas previamente, mas elas continuam em aberto. Então, aqueles colegas, aqueles alunos que estiverem, melhor dizendo, aqui nesse momento que ainda não se inscreveram, podem fazê-lo aí pelo site da Unitri, tá bom? Professor Rubens, tem a palavra. Obrigado mais uma vez. Maravilha, que beleza estar aqui com meu amigo Gil, sendo apresentado aí a coordenadora também da psicologia, é um prazer conhecê-la. E boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. É sempre um prazer, falar aos alunos de Direito e aos alunos de Psicologia, o que é, na minha vida, assim, uma rotina, a união desses dois cursos e uma transdisciplinariedade aí entre vários outros. Dificilmente eu falo e dou palestras hoje em dia apenas para o curso de Direito, pela área que eu resolvi trilhar, como vocês vão perceber durante essa palestra. Eu sempre falo que, ao começar uma palestra, a única certeza que eu tenho, a única certeza que nós podemos ter, que eu posso garantir para vocês, é que nós vamos fracassar, certo? É a única certeza que eu tenho. Por quê? Porque independente do tema, independente do tempo, é sempre muito pouco, para se falar, para se dissertar aí, para aprofundar em qualquer tipo de assunto, porque sempre
cabe, né, mais observações, sempre cabe mais pesquisas, sempre cabe uma aula maior, independente de qual assunto for, independente de qual tempo for dado, sempre teremos aí que lidar com o fracasso em uma palestra, o fracasso num semestre de aulas, né? Então, isso para o professor, para o palestrante, é o convívio diário, né? Com o fracasso de tentar condensar, né, uma coisa tão complexa que é o saber em todas as áreas irrestritamente. Então, já aviso de antemão que temos aí, né, mais ou menos até às 7 horas para nos desenvolvermos nesse debate, nesse assunto, mas eu sei, vamos fracassar porque é um assunto muito extenso e que há séculos é discutido e definitivamente até hoje não temos, né, um denominador comum de diretriz que podemos afirmar categoricamente como uma solução. Aliás, aos alunos do direito, aos alunos da psicologia que aqui estão, eu sempre lembro o seguinte: para problemas complexos, não há soluções simples. Então, quando a psicologia e o direito se unem, impreterivelmente é para problemas bem complexos. Ou seja, não teremos soluções simples. E como profissionais, vocês futuramente vão enfrentar aí a curiosidade dos leigos, a curiosidade da população, a necessidade da população, muitas vezes, de respostas. E isso pode ser frustrante para quem nos escuta, às vezes, porque sempre espera uma resposta, muitas vezes até matemática. Não, para esse problema, vamos adotar esse remédio. Infelizmente, a posologia dos problemas ligados ao direito e à psicologia não é tão fácil quanto uma posologia mais ligada às demandas farmacêuticas, patológicas diretamente, né, como na medicina. O remédio, muitas vezes na psicologia e no direito, ele não traz, né, a certeza de resultado e, geralmente, ele é bem amargo, né? Falando nessa interseção, vamos começar, então, a nossa palestra. Eu vou aqui agora compartilhar com vocês, deixa eu só completar aqui, e nós vamos compartilhar com vocês aqui. Vou só esperar aí aparecer para vocês. Então, vamos lá. Agora sim, espero que esteja aparecendo para todos. Quem quiser fazer alguma observação, comentar alguma coisa, o meu chat fica sempre aberto, tá? E eu trabalho com muita dinâmica ali com o chat, se alguém quiser comentar algo. Então, vamos lá. Entre a loucura... tá até escrito errado aí, fiz agora essa capa. Entre a loucura e o direito, entre o normal e o patológico, né? O Gil fez uma apresentação, mas eu gostaria muito de falar para vocês que essa palestra aqui, esse nosso encontro, né, ele seja apenas o primeiro passo do nosso convívio, tá? Eu sempre acho que uma aula de pós-graduação, de graduação, uma palestra, um mini curso que eu ministre, ele sempre é um primeiro passo na vida dessas outras pessoas e da minha também. Então, eu não gosto de ficar, né, atrelado a simplesmente essa 1 hora com vocês. Então, o meu conhecimento aí com a Laura, com o Matheus, com a Gabi, com o Cristiano, com a Luzilene, com todos que estão aqui hoje nos assistindo, eu espero que hoje seja o primeiro passo. E para ser o primeiro passo, eu deixo aí o meu contato do Instagram, que é o Rubens Correia JR, porque surgindo dúvidas nessa interseção entre o direito e a psicologia, podem me procurar lá no inbox, é o meu Insta de trabalho, então não se sintam acanhados, eu estou lá sempre para ajudar. Posso demorar um pouquinho para responder, mas sempre, impreterivelmente, respondo a todos que me procuram, tá bom? Então, fica aí o meu Instagram e podem me procurar e podem também tirar suas dúvidas por lá, numa continuação, numa extensão do que a gente vai vir aqui. O que eu estou fazendo aqui, gente? Por que eu estou no meio de advogados e por que eu estou no meio da psicologia? E por que eu me sinto tão bem no meio
de vocês, né? Por que que esse é o meu local preferido exatamente nessa interseção? Porque há 2 décadas atrás eu me formei em Direito, mas eu não conseguia me identificar com o Direito totalmente. Eu achava o Direito engessado, principalmente em algumas áreas que eu queria aprofundar, vinculadas a comportamento violento, homicidas em série, estupradores em série e outras demandas, né, do comportamento que eu sempre tive curiosidade. Daí, com essa necessidade, eu saí um pouco do direito, fui buscar minhas fontes de pós-graduação na criminologia, depois fui buscar minhas fontes de pós-graduação na psicanálise, né? Me aprofundei nesses 2 temas, chegando no mestrado da USP, na área de psiquiatria e principalmente instituições totais. Trabalhei com usuários de drogas internados involuntariamente, trabalhei com presos. Agora, no meu doutorado, estou trabalhando com presas e aprofundei nessa área. Acabei me tornando membro da Associação Mexicana de Investigadores Forenses, porque, como fui para a criminologia e para a psicanálise, eu trabalho com essas 2 formas de conhecimento dentro do profile, chamado profile criminal, que no Brasil está surgindo agora, ou pelo menos nos últimos 20 anos, mas lá fora já tinha um desenvolvimento melhor. Sou professor também, então, dessas áreas específicas, né, relacionadas ao direito penal, à criminologia e a instituições totais, toxicomania e crime, entre outros. Tá bom? Então, esse sou eu, o que vocês quiserem, é isso que eu posso oferecer. Eu sempre falo que a apresentação tem um quê de denúncia da nossa mediocridade, então essa é a minha mediocridade, esse pequeno grão de areia no mar de conhecimentos é o único que eu sei, certo? Então esse é o meu viés. Aí na tela estão os meus livros, né? Essa semana mesmo estou lançando, né, a Criminologia Descomplicada, e fiquem à vontade, depois se tiverem curiosidade, me procurem ou digitem no Google que vocês vão achá-lo, tá bom? Então, vamos agora partir para o conhecimento relacionado ao tema de hoje, certo? Gente, para começar o tema de hoje, eu quero lembrar que hoje nós vamos falar da loucura do direito, nós vamos falar um pouquinho do normal e do patológico, né? Nesse sentido, eu lembro a quem está me assistindo que o direito e a psicologia sempre tiveram interseção desde que a psicologia surgiu. Inclusive, desde antes do surgimento da psicologia, o direito já recorria à análise do comportamento, mesmo que de uma maneira primitiva e embrionária. No século XVI, Della Porta, Jean Baptiste Della Porta, tentava fazer uma vinculação entre a aparência animal e um perfil de comportamento. Isso nós estamos falando ainda do final da Idade Média, certo? Se eu for pegar os gregos, em Crotona, nós tínhamos a dissecação também de animais e de pessoas, tentando verificar alguma mudança cerebral que pudesse justificar como eram diferentes os comportamentos das pessoas. O conceito, né, então, do direito e da psicologia, desde as sociedades até mesmo primitivas, eles vêm sendo construídos ao longo desse tempo. O direito penal, que é o que mais nos interessa aqui, obviamente, porque vamos falar, né, de medidas de segurança, afinal, e como essas medidas de segurança foram aplicadas e devem, então, a partir de 2024, mudar, sem dúvida nenhuma, gente. O direito penal, ele é também uma invenção recente. Embora nós tivéssemos, desde das comunidades mais primitivas da nossa sociedade, a gente sempre teve crimes. No entanto, o direito penal como a gente conhece hoje, aquele dogmático, né, específico, que atribui uma pena de prisão, ele é muito recente.
ele data ali da metade do século XVIII, quando ele se consolidou. A psicologia, na mesma esteira, é uma ciência recente, muito próxima da criminologia, da psiquiatria, que se potencializaram principalmente no século XIX. A junção dessas duas, né, acabou acontecendo mais ou menos, né, de maneira marcante, nos códigos criminais da França. Isso entre 1810 e 1862, quando houve o conceito, pela primeira vez identificável, de inimputabilidade, de alguém que não poderia ser considerado responsável para cumprir uma pena. Daí em diante, nós tivemos um longo e tortuoso desenvolvimento de instituições para essas pessoas. Mas que instituição é essa? Na verdade, nós temos várias instituições que tratam de pessoas excluídas. Instituições totais é uma definição de um indivíduo chamado Goffman, tá? E ela serve muito para nós hoje. Quando eu falo de medidas de segurança, não tem como o aluno do direito, nem o da psicologia, falar de medidas de segurança sem antes entender um pouco do que é uma instituição total. Instituição total, gente, então, é um local, né, que pode ser de residência, de trabalho, que tenham vários indivíduos ali dentro, que tenham situações semelhantes, e hoje nós sabemos também perfis semelhantes. Separados ali, excluídos muitas vezes da sociedade por um longo período de tempo. Leva uma vida fechada e deve ter uma administração formal. Obviamente não entra aqui só os manicômios judiciais, ou, como eram chamados antigamente, os hospitais psiquiátricos, mas, na verdade, entram vários tipos de instituições. Podemos dizer que as instituições totais se dividem em 5. As instituições que são para incapazes e inofensivos, as instituições que são para incapazes, mas que podem representar uma ofensa não intencional, que é o caso que nós estamos tratando aqui principalmente, que são os manicômios judiciais e também os hospitais psiquiátricos. Temos instituições para os capazes, ameaças intencionais. Temos as instituições de trabalho, ou também chamada de funcionais, e temos os refúgios. Dentre essas 5 instituições, 3 nos preocupam mais hoje. As instituições para os incapazes, inofensivos ou de ameaça não intencional, e os capazes de ameaças intencionais. Por que que essas instituições, elas nos chamam a atenção? Porque elas são instituições que abrigam excluídos da sociedade. Professor, eu não entendi. Como assim? Elas não abrigam portadores de sofrimento mental? Elas não abrigam indivíduos que cometeram crimes? Sim, mas com uma semelhança por trás delas. Todas essas instituições são usadas, muitas vezes, para restringir a liberdade de determinados vulneráveis. Por isso, nós vamos perceber que no Brasil, a maioria dos presos obedecem uma cor, uma questão geográfica específica e periférica. Nós vamos perceber que nos Estados Unidos acontece o mesmo. Nós vamos perceber que na Suécia acontece o mesmo. Então, não é um fenômeno brasileiro que a prisão seja destinada a excluídos. Mas por que isso, professor? Eu tento responder isso nos meus livros e também nas minhas teorias, porque nós temos espaços de exclusão. E esses espaços de exclusão servem principalmente para que a gente tenha, né, dentro da sociedade, uma hierarquização de ocupação de espaços. Então, a sociedade é esse grande ovo frito que está aí na frente de vocês. Uma pequena, mínima, ínfima, insignificante parcela é o poder dominante. É um nicho
que domina economicamente, politicamente e socialmente o país. Dentro dessa figura, estamos falando aqui de pessoas que verdadeiramente têm o poder econômico. As demais pessoas, que representam quase que a totalidade da sociedade, estão de fora daquele núcleo azul escuro. São os prestadores de serviço, autônomos, empregados, profissionais liberais. Alguns até acham que são ricos e fazem parte da classe dominante, mas não fazem. A maioria desses prestadores de serviço são peças necessárias, mas totalmente substituíveis. Geralmente essas pessoas somos nós. Pessoas que somos necessários para essa sociedade, para essa estrutura de consumo e produção, mas que somos totalmente substituíveis. E aí, tem gente que deve estar me olhando e falando assim, porque eu sei que minhas palestras muitas vezes são indigestas. Ah, mas eu não sou substituível, que absurdo. É sim. Só que tem uma coisa que te torna melhor do que outras pessoas dentro para essa sociedade. Você, pelo menos, é necessário. Totalmente substituível, mas necessário. Só que tem pessoas na sociedade que essa estrutura que eu estou mostrando aí considera essas pessoas desnecessárias. Considera essas pessoas dispensáveis. Considera essas pessoas inconvenientes ou também obsoletas. Pessoas que não servem para a estrutura. Essas pessoas que não servem para a estrutura, eu tenho que inventar um lugar para elas. Bem-vindo aos espaços de exclusão. Esses espaços de exclusão podem ser para portadores de sofrimento mental. Como esses portadores de sofrimento mental não são consumidores em potencial e também não produzem capital, não produzem nada nesse sistema consumerista, eu preciso arrumar um lugar para excluir eles. E esses lugares são os hospícios, os manicômios judiciais. E aqui estamos usando palavras que eu sei que nem se usa mais, mas é exatamente para chocar. Os idosos, eles não necessariamente são desnecessários, mas hoje são obsoletos. Tem os asilos. As crianças e os jovens, eu ainda tenho esperança de codificá-los. Então, eu tenho as escolas, as creches, os reformatórios. Só que aí eu tenho uma gama de pessoas, meus queridos e queridas, pobres, desempregados, delinquentes, minorias. Para esses, eu tenho as prisões, as penitenciárias, as cadeias. Como eu não consigo colocar todo mundo lá dentro, eu tenho os guetos, a periferia. Tenho também os usuários de droga. Os usuários de drogas ilícitas. Porque os usuários de drogas ilícitas, um Rivotrilzinho à noite, uma cervejinha no final de semana, essas drogas que muitas vezes aleatoriamente são permitidas ou proibidas, quase que aleatoriamente, esses fazem parte de um sistema, de uma engrenagem de fabricação e consumo legalizada. Os que consomem o que não é legalizado, esses também precisam de espaços de exclusão. Então, são clínicas, guetos, Cracolândia. E aos povos indígenas, chamados ainda por algumas leis silvícolas até hoje, esses povos indígenas também não são bem vistos ou desejados nessa sociedade consumerista. Então, eu tenho as reservas. E essas reservas devem ser cada vez menores. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem a ver que, para se entender medida de segurança e da importância de acabar, de uma vez por todas, com os antes chamados manicômios judiciais, os hospitais psiquiátricos, destinados aos infratores, você tem que entender o porquê que eles surgiram. E aí, meus queridos e queridas, eu posso relacionar várias coisas para vocês entenderem.
A Leandra está me perguntando se o neoliberalismo colabora para a manutenção. Sim. Professor, eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar. Mas a teoria que eu sigo, que é a teoria crítica da criminologia, seguindo Barata, Meth-Hansen, eu não posso pensar diferente, Leandro. Dentre a teoria crítica, que é a teoria mais moderna da criminologia, inclusive, né, que foi a última grande surgida, o esquema consumerista de capital, ele é um potencializador, não é o único, porque assim países historicamente socialistas não teriam crime, tem. Mas sem dúvida nenhuma, o neoliberalismo é sim um potencial para esse tipo de estrutura. Eu posso vincular aqui, meus queridos e queridas, 6 coisas que talvez vocês achem que não tem nada a ver. Pinel. Tem gente aqui na sala que deve achar que Pinel é um nome apenas estigmatizante e jocoso para nos referir a pessoas com sofrimento mental. Na verdade, Pinel é nome de um grande psiquiatra, Philippe Pinel. Eu posso falar dele, posso falar de um serial killer brasileiro do começo do século passado, posso falar de Goffman, posso falar de um italiano chamado Basaglia, posso falar de Canguilhem e posso falar do Pai PJ, que é um programa de Minas Gerais, que é precursor em aplicar uma resposta diferente de uma sanção prisional a portadores de sofrimento mental há 20 anos. Então, são 6 coisas que parecem que não tem nada a ver. Estão totalmente interligadas. Por quê? Porque Pinel, gente, foi o primeiro que no século XVIII começou a pensar que talvez prender pessoas portadoras de sofrimento mental. Entenda, gente, que eu não falo transtorno mental como é o certo pela lei. Falo sofrimento mental porque venho de uma escola da psicanálise que não trabalha a palavra transtorno, mas sim sofrimento, tá? Mas os nomes aí independem das conclusões que vamos chegar. Pinel, então, foi o primeiro a verificar que as pessoas com sofrimento mental não mereciam ser torturadas, não mereciam ser jogadas ao poço, ao fosso da exclusão total e, principalmente, da crueldade e sadismo. Ele não foi perfeito nas suas inclusões, mas ele foi bem feliz em questionar, talvez um dos primeiros, que a institucionalização hospitalar com tortura não seria correta, e também por afastar totalmente a ideia dada pela pseudociência demonologia, na época, que esses portadores de sofrimento mental estariam possuídos pelo demônio. A história das práticas do confinamento médico, gente, se confunde com a narrativa de práticas de exclusão. Pinel foi o primeiro a questionar isso. Então, ele trabalhou, né, para que esses indivíduos deixassem de sofrer danos físicos diretos. Mas ele acabou contribuindo para a consolidação da restrição da liberdade para com a... Alguém levantou a mão? Gente, pode levantar a mão e tal. Se inscrever no chat é melhor que a gente não corta aqui, mas vamos lá, Michele, por favor. Se levantou errado também, segue. Isso acontece comigo. Acho que deslevantou, né? Se existe essa expressão aí. Inventamos. Gente, então vamos lá. Qualquer coisa, escreve no chat aqui que eu comento também, como a Leandra já fez e outros podem fazer, por favor. Gente, então, o Pinel, ele acabou isso, né, no século XVIII, a consolidar, entre o século XVIII e XIX, né, a consolidar a ideia de prisão desses indivíduos. Mas, pelo menos, ele questionou a ideia de tortura e crueldade.
No entanto, a Ornelas, que tem um livro maravilhoso para quem gosta da área, que chama O Paciente Excluído, para quem gosta da área é obrigatório comprar esse livro da Ornelas, eu nem sei se ainda tem para vender, que é um livro antigo, de 97, O Paciente Excluído. Ela fala que, desde Pinel, inclusive, até os dias de hoje, nós vivemos um movimento de exclusão de indesejáveis. Aconteceu com os tuberculosos, aconteceu com os portadores, né, de hanseníase, aconteceu com os indivíduos, as pessoas com sofrimento mental. Então, aconteceu com todos durante o século XIX e XX essa exclusão. Não foi uma coisa específica dos portadores, das pessoas com sofrimento mental. Professor, o que tem a ver o serial killer com isso, professor? Eu gosto de ver o Jack Stripador. O que tem a ver? Tem a ver, gente, que foi assim no mundo. A ideia de se prender pessoas com sofrimento mental sempre existiu. Depois do século XVIII, se consolidou o século XIX, a ideia de se tirar da sociedade esses indivíduos imediatamente. Sendo criminosos ou não, eles deveriam ficar excluídos. Os criminosos teriam que ter um lugar específico, um manicômio judicial. No Brasil não existia manicômio judicial até o século XX, na Europa já. O Febrônio foi um homicida em série carioca que matou algumas crianças no começo do século passado. Ele matou e sodomizou. Ele foi atendido por um psiquiatra chamado Heitor Carrídio. O Heitor Carrídio, ele verificou que o Febrônio não era como os outros presos. O Febrônio sofria de psicoses extremas na descrição da época do Heitor. Sendo assim, inauguraram praticamente para o Febrônio o manicômio judiciário do Rio de Janeiro. O primeiro do Brasil e um dos primeiros da América Latina. Então, o Brasil começou a sua história dos manicômios há um século atrás, há exatamente 102 anos. E o primeiro preso foi um serial killer, que não era perverso, ou psicopata, como alguns gostam, mas era psicótico. Tal prisão foi feita para sanar uma urgência específica. Precisavam prender Febrônio. Depois de 1922, houve uma evolução, ou involução. O Brasil se desenvolveu dentro desses manicômios. Nós passamos, então, por duas ditaduras diferentes. Uma ditadura varguista, uma ditadura militar. Nessas ditaduras, esses espaços foram potencializados. Pouca gente fala disso. Quando se fala, né, dos efeitos nefastos e mortes da ditadura, pouco se pensa na quantidade de pessoas dessa época que morreu dentro desses locais. Juqueí, Colônia em Barbacena e o manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Tem vários, tá, gente? Eu não estou citando os 3 piores. Só na Colônia em Barbacena foram 60.000 pessoas. Estima-se que só durante a ditadura, mais da metade desse número. Dos 60.000, só no período de 20 anos ditatorial, foram quase 40.000. O Brasil, então, gente, teve, na sua história, uma contribuição muito grande para a desconstrução da ideia do manicômio. Porque os exemplos que aconteceram no Brasil foram levados para o mundo. Colônia foi visitada por Goffman e por Foucault. E, principalmente, Goffman se sentiu perplexo do que ele ficou sabendo que acontecia lá. Em 1950, as pessoas já estavam questionando as instituições. No final dos anos 50, Goffman vai
se internar, né, em manicômios, hospitais, e vai falar também de conventos. E o Goffman vai criar a expressão estigma. Vai criar também a expressão, instituições totais, e vai estudar também os estigmas. Na década de 60, aprofundando no tema, nós tivemos Foucault, que só durante essa época escreveu A História da Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Em todos esses livros, esses grandes antropólogos, sociólogos apontam que o manicômio, o hospício, as instituições totais não trazem a longo prazo e nem a curto prazo, ou não traziam naquela época nenhum benefício. Na década de 60, enfim, juntando toda essa ideia do Goffman, toda a ideia do Foucault, toda a ideia, né, de dos direitos humanos consolidados depois da Segunda Guerra, veio Basaglia, um italiano que resolveu, então, colocar na prática a ideia já potencializada por Goffman e Foucault no sentido de precisamos desinstitucionalizar as pessoas, tirar dos hospitais também. Basaglia, então, entrega a autonomia de um hospital na mão dos portadores de sofrimento mental. Muitos chamaram Basaglia de louco, que aquela experiência daria errado. No entanto, foi a primeira experiência e a que potencializou o que hoje nós chamamos de reforma psiquiátrica, que vai acabar numa lei no Brasil, no começo desse século, em 2001, e que acabou com uma resolução do CNJ do ano passado. Então, quando a gente fala de uma resolução do CNJ, tem gente que fala assim, professor, mas é muito pouco tempo para implementar. É, bem pouco. Desde 1960. Desde 1960, há um aviso que essas instituições têm que acabar. Desde 2001, há uma lei que desconstrói essas instituições. Estamos em 2024. Em 1979, em plena ditadura militar, Basaglia visitou a colônia e se deparou com um dos maiores descasos da história hospitalar brasileira, talvez o maior. Na ocasião, ele comparou o hospital a um campo de concentração, o que levou, inclusive, a jornalista, pessoa maravilhosa, Daniela Arbex, a escrever um livro com o nome Holocausto Brasileiro, muito baseado na visão do Basaglia sobre os espaços de exclusão no Brasil. Tudo isso, gente, chegamos em Canguilhem também dessa época, da época do Basaglia. Canguilhem, ele vai, então, modificar a ideia que nós temos consolidada para dividir as pessoas entre normais e anormais. O que é normalidade para você, Gabi? O que é normalidade para você, Luzilene? O que é a normalidade para o Glauco? A normalidade para mim pode ser diferente da normalidade para o Gil. A normalidade de uma pessoa em 1830 pode ser diferente da normalidade de uma pessoa em 1940. Tem gente falando, a Adriane, que não está chegando som. Eu espero muito que esteja chegando para as outras pessoas, porque senão eu vou ficar muito chateado de não estar sendo ouvido. Mas obrigado aí, viu, gente? Então, dá uma olhadinha aí para a Adriane, que deve ser lá. Pessoal, então, o normal, obrigado, viu, feedback aí de todo mundo, parceiros. E é uma boa também para saber quem está escutando, né, verdadeiramente, quem não está. Isso na época da pandemia era uma beleza, né? Você fazia uma pergunta, 2 respondiam, as outras pessoas estavam vendo lá qual a novela da época, Força do Querer, né? Foi colocada na época. Então, a pessoa estava assistindo ali a novela e não respondia.
mas agora está todo mundo atento. Obrigado, viu, gente? Normal nessa esteira é que deve ser... gente, o normal... Vamos voltar aqui, né? Tem alguém com o áudio aberto. Vou fechar aqui. Alguém desativa lá o áudio. Eu não tenho esse poder. Ok? Tem um áudio aberto aí, Gil? Tenta, porque eu tentei aqui, eu não tenho esse poder. Beleza. Gente, então, continuando aqui, olho na tela. E aí, depois, deixa eu ver aqui quem é. Simone, dá uma olhadinha no seu áudio que ele está abrindo aí. Gente, então, chega em 1960, quebrou um pouco aqui o raciocínio, vamos voltar. Nós tivemos o Canguilhem, que ele vai puxar um pouquinho, né, para a psicanálise, e ele vai acabar com uma questão do saber narcísico, né? O direito é muito narcísico. Eu sempre gosto de falar que eu trabalho com a psicologia para quebrar o narcisismo do direito, né? O direito, a medicina também, onde eu também me inseri pelo meu mestrado, é muito narcísico, né? Acha que só depende deles a produção do saber, e muitas vezes desmerecem o conhecimento de outras ciências, como a psicologia que nós estamos fazendo aqui, né? Então, essa ideia de normal e patológico era de um saber narcísico, né? De achar que as únicas fontes do saber se encontravam ali nos códigos e decodificações, né, da sociedade, ou da sociedade médica, ou da própria sociedade civil como um todo. O que é o normal, né? O que é o patológico? Gente, anormal vem de ausência de norma, tá? Então, o indivíduo que é considerado anormal, ele não é diferente de mim e de você, ele apenas está fora de uma norma estipulada por outro ser humano. Ou seja, por uma questão aí de fatores, né, aleatórios até, ele está inserido numa sociedade que considerou o comportamento dele anormal. As parafilias sexuais, muitas das vezes, são assim também, né? Lógico, nós temos parafilias que impactam a sociedade como um todo, né? Como a pedofilia, como a necrofilia. Mas é considerado filia não só essas, mas é considerado qualquer tipo, né, de comportamento que não se adeque à normalização da sexualidade, né? Como, por exemplo, a zelofilia, que é sentir prazer com a alegria ou o sentimento do parceiro, né? O que acontece aí nos fetiches aí de swing, por exemplo, que é um dos focos também do meu estudo, é vinculado a parafilia e crime, né? Então, assim, fora algumas, como eu disse, parafilias que são impactantes mesmo para toda a sociedade, algumas outras são só desvios dentro de um regramento que nós mesmos estabelecemos, né? A própria monogamia, né? É um entendimento cultural que não é única e exclusivamente que não é de um país, do mundo todo, desculpa, mas sim de alguns países. Outros países vão flexibilizar essa questão, enfim. O Canguilhem, então, ele coloca no chão essa ideia que divide o mundo de maneira dicotômica, de maneira maniqueísta. Tem os normais e tem os anormais. Do mesmo jeito que, desculpa se eu ofendo alguém aqui, mas também não existe os bons e os maus, né? Eu sou uma pessoa de bem. Qual que é o seu conceito de bem? O conceito do bem, muitas vezes, é uma inserção dentro da sua construção pessoal e humana. Então, muitas vezes, não há uma atribuição ontológica das palavras. A pessoa nasce mal, a pessoa nasce boa, a pessoa nasce normal, a pessoa nasce anormal. Então, o Canguilhem, ele muda essa ideia. Ele joga, né, a dúvida que o normal é o que deve ser pela lei, é um modelo a ser seguido, mas é um modelo limitado de comportamento, um modelo que define quem é doente, um modelo que define as patologias, né, e que vincula a normalidade à patologia.
o que é muito complexo, porque aí você considera todo mundo que tem um comportamento diferente como alguém que tem uma patologia. É a patologização, né, de tudo. E isso é muito nefasto. O que isso tem a ver com o tema de hoje, professor? Gente, tudo isso que eu estou falando acaba desembocando, né, nas medidas de segurança, nas prisões desses indivíduos. E por fim, gente, continuando, Adriane, agora que você está me escutando, entrando no último item, eu sei que falta 10 minutos para acabar, professores, mas eu entro no Pai PJ. Pai PJ, a gente mora no meu coração. Por quê, professor? Porque muita gente fala que o CNJ, né, fez uma resolução, e a gente até pode discutir a legalidade da resolução do CNJ, se o CNJ tinha poder de atribuição, de mudanças significativas para o Estado, né, para os Estados-membros do país. Isso é outra questão, uma questão legal a ser discutida, ok. Mas o cerne da questão do CNJ é, ele está certo ou não de fazer essa flexibilização, e essa flexibilização é possível ou não? Eu só posso falar para vocês que é possível de acordo com a experiência que eu vivenciei. Quando você quer saber se é possível, gente, não prender portadores de sofrimento mental em conflito com a lei, pesquisem sobre o Pai PJ. O Pai PJ, que tem consolidações legais de 2018, 2019, mas ele já atua junto com a Fernanda Ottoni, junto com a Maria José, em BH, porque é um programa exclusivamente mineiro. Então, estou falando aí para a maioria das pessoas de Minas, né, muitas de Uberlândia. Esse programa é exclusivamente mineiro, do TJ de Minas. E, pasmem, há 20 anos, esse programa faz o que o CNJ cobrou agora. Só que o Pai PJ já faz isso há muitos anos. E aí, gente, eu gosto de trabalhar com estatísticas. Adoro. Gente, o Brasil tem uma variação de reincidência entre os Estados-membros que varia de 52% a 84% em alguns estados de reincidência de pessoas em conflito com a lei. O Pai PJ de Minas, gente, chegou a ter 4% de reincidência e 0% em crime violento em uma época. Agora cresceu um pouquinho, mas gira em torno de 10% a média de reincidência lá e crimes contra a vida menos de 5%. Então, se alguém tiver curiosidade de saber o seguinte, como que nós vamos colocar em prática efetivamente as diretrizes do CNJ? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a resposta esteja em Minas Gerais, está no Pai PJ. Ah, professor, mas eu vou buscar resposta no Pai PJ? Então, a França busca. A Fernanda Ottoni Brisset, ela fez, na verdade, parte do Comitê Prisional Francês. Então, assim, outros países vieram aqui verificar como que a gente faz. Então, a Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, gente, determina medidas, né, de atendimento de pessoas com transtorno mental que cometeram crimes, né, em conflito com a lei. O que ela pede, na verdade, é o fechamento das instituições de custódia psiquiátrica. Professor, isso representa uma potencialidade muito grande de pessoas eventualmente na rua? Não. Hoje, gente, nas instituições de custódia psiquiátrica, que já vem diminuindo ao longo dos anos, dos quase 700 mil presos que nós temos no Brasil, né, pessoas que têm essa pena aí de prisão, não necessariamente em regime fechado, é sempre bom lembrar que em regime fechado estima-se que o Brasil tenha 400 mil homens e 27 mil mulheres, estima-se que apenas 2.000, 2.500 aproximadamente, nós temos de portadores de sofrimento mental em conflito com a lei presos hoje. Certo? A Leandra está falando que temos que valorizar o que a gente é referência. Leandro, isso é absurdamente verdade.
Então, quando o Brasil fala em flexibilizar os indivíduos que estão sendo presos com transtorno mental, não é nada novo, gente. É uma coisa que alguns estados já estavam fazendo, Minas Gerais até com maestria. A resolução, então, de 2023 determina diversas medidas, né? A resolução também, outra coisa importante, eu sei que está terminando meu tempo, mas já estou acabando. A resolução, ela determina também, meus queridos, na verdade, né, o cumprimento da Lei 10.216 de 2001. Nada mais do que isso. E também o que determina a Convenção Internacional, que o Brasil é signatário. Não foi o pessoal do CNJ que falou, olha, o Brasil tem que... O Brasil é signatário de Convenção Internacional. Ele tem que seguir, cara. A Damila, ou Damila, não sei se vai ter um acento aí, tá até pedindo mais, mas depois, igual eu falei, eu deixei meu Instagram porque eu sabia que ia surgir aí algumas dúvidas ao final, e a nossa conversa não termina aqui, eu tenho certeza disso. Mas eu gostaria de, antes de terminar, falar, o Brasil, gente, não está fazendo isso. Não está fazendo isso. Só porque o CNJ quis, entendam isso, gente. É uma série de leis que o Brasil não cumpria, tem que cumprir. É básico. É uma série de convenções internacionais que o Brasil não cumpria e tem que cumprir. Agora, a cereja do bolo. Vamos falar da cereja do bolo. Implementação da política antimanicomial pelo Poder Judiciário também é uma resposta à condenação do Brasil na corte, gente. No caso do Damião Ximenes, caso famoso de um indivíduo que tinha 30 anos, foi vítima de maus tratos, exposto a condições desumanas e degradantes na casa de repouso em Sobral, no Ceará. O Brasil foi condenado por tudo que cometeu, gente. E é obrigado a tomar medidas para evitar que isso volte a acontecer. Eu visitei. Não estou falando, gente, que eu li. Eu estou falando, eu visitei dezenas de instituições pelo país, principalmente para usuários de droga. Eu vi situações, gente, que vocês não acreditariam, de pessoas sendo afogadas em tanques até a conversão em determinada religião. Eu vi isso lá em 2014, com denúncias e tudo mais. Então, hoje, minhas queridas, meus queridos, nós temos 2.736 pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. 2.736 estão cumprindo medida de segurança em locais que a lei exige que sejam retirados. Dá para a gente fazer? Acredito que dá. Porque é pouca gente para a gente retirar desses locais. 586 dessas, gente, já receberam atendimento ambulatorial na RAPS. Então, nós estamos falando de 2.200 que ainda estão sem nenhum tipo de atendimento. 2.200 pessoas. Então, quando fala assim, né, vê na televisão, fala, nossa, que absurdo, esses portadores de sofrimento mental vão invadir o país. Gente, são 2.000 pessoas. E é isso que eu tenho. Eu sei, tem conselho, tem associação de psiquiatria que é contrária à ordem do CNJ, eu sei disso, gente. Eu debato com eles diariamente. Essa semana está sendo maravilhosa, porque já participei de 3 debates. E muitos debates acabam num momento que eu jogo o número de pessoas. Eu falo, gente, estamos tratando de 2.200. Dá para fazer uma política para 2.200? Se não der, nós podemos pedir a falência do país, porque somos muito incompetentes mesmo. Então, eu sei dos apontamentos contrários, tá? Mas aqui eu estou falando, no final, é o seguinte, mesmo com os apontamentos contrários, nós estamos falando só de 2.200 pessoas, e dá para fazer uma política. Detalhe, hein?
Só procurar aí na internet, já tem a cartilha do CNJ, fez para como que vai evoluir, né, os protocolos com relação a esses portadores. Então, já tem a cartilha do CNJ. Só procurar, já tem a cartilha. Tem coisas equivocadas que o CNJ faz, eu sei disso. Mas, nesse assunto, dá. Perfeito? Ok, gente? Aqui eu coloquei mais algumas observações, mas já era o fim da palestra aqui na anterior. Perfeito? É isso, gente. 6:50. Falei para o Gil que até 7 horas eu terminava. Quase que eu não consegui. Mas obrigado, viu? Muito obrigado. Professor, você sempre cumpre comprometido em termos de conteúdo e quanto ao horário, né? É uma coisa muito bacana, muito obrigado. Só antes de passar a palavra para a professora Marilane, coloquei aqui no chat, você falou da cartilha, está aí o link para a cartilha, o Manual Antimanicomial, é isso mesmo? Manual de Política Antimanicomial do Poder Judiciário, está lá no site do CNJ, para quem tiver curiosidade. E em virtude do horário muito apertado aqui, eu quero já passar a palavra para a professora Marilane, né? Porque, afinal de contas, o curso de psicologia hoje é nosso convidado e nada mais natural que os convidados façam aí as honras do encerramento, das palavras, dos questionamentos, por que não? Fique à vontade, professora. Eu endosso esse coro de aplausos aí, também passaria horas te ouvindo, professor. Como é bom ouvir alguém que vem falar da luta antimanicomial e entendendo que a gente não tem que temer a luta antimanicomial, a gente tem que temer e tirar a lógica manicomial que existe dentro de instituições existentes, né? A lógica manicomial que existe dentro das instituições de idosos, de acolhimento de idosos, de acolhimento de crianças, de acolhimento de pessoas em tratamento, situação de dependência química, né? Que são lógicas manicomiais que perpassam as instituições legalmente instituídas. Então, a gente não tem que temer a volta dos manicômios, a gente tem que tirar essa lógica presente nas instituições e lutar contra o desmonte da saúde pública, da saúde mental, né, da assistência, das políticas de saúde e de assistência, porque a gente conseguiria não criminalizar o sofrimento psíquico, né, professor? Você fala muito de patologização do crime e perfeita essa junção, a psicologia e o direito tem que conversar muito mesmo, porque quando você olha a patologização do crime, eu olho a criminalização do sofrimento psíquico, enquanto de forma preventiva as políticas de saúde poderiam chegar evitando que um crime se estabeleça, por exemplo, numa situação de pessoa em sofrimento psíquico. Se as políticas de saúde preventiva atuassem, elas evitariam essas situações. Eu acho que a palestra boa é essa palestra que incomoda, que não traz respostas, mas faz com que a gente saia daqui cheio de dúvidas, de vontade de conversar mais, de vontade de continuar o assunto, que nos provoca. Sua palestra foi extremamente instigante, professor. Muito obrigada. Gente, muito obrigado aí pelos aplausos e pelas palavras. Bacana demais. O Gil me conhece, sabe que qualquer local que é um espaço onde eu posso, né, falar um pouquinho dessa visão mais crítica, né, da criminologia crítica, eu sempre aproveito. Então, assim, muito obrigado mesmo. E outra coisa, né, dentro da psicologia, para os alunos que não conhecem de luta antimanicomial, e muita gente me vê falar, mas por que ele vai desse lado, né? Por que ele vai por esse caminho? Gente, eu sou ex-aluno de um indivíduo, né, que chama Marcos Vinícius Matraga, que é um baiano, que depois, se não conhecem, procurem Marcos Vinícius Matraga, psicólogo baiano maravilhoso, que foi um dos ícones da luta antimanicomial baiana. Eu fui aluno dele, pessoal, e ele morreu pela causa, praticamente, né? Sabemos que ele morreu no fronte. E, sendo aluno dele, eu não poderia ter outra opinião, né? Então é isso. Outra coisa também, só para terminar. Gente, não acaba aqui. Deixei meu Instagram. Qualquer dúvida, me pergunta lá, que eu trabalho tranquilamente por lá. Se não der para responder, eu até passo meu e-mail lá também, converse por lá e eu respondo todas as dúvidas lá, sem problema. Muito obrigado, viu, Gil? Muito obrigado a todos aí que me acompanharam.
Ótimo, só falando aqui para os alunos presentes, né, que talvez a psicologia tenha muito mais facilidade de acesso a profissionais desse gabarito, mas no direito, são poucos os profissionais que se dedicam ao estudo do criminoso, ou daquele que pratica crime, de uma maneira tão profunda, apaixonada. Então, para os nossos alunos especialmente, como eu disse, para a psicologia talvez, né, o acesso a profissionais dessa qualidade seja um pouco mais facilitado, mas para o direito é uma oportunidade incrível. Acredito que aqui na sala tenham alunos que já estiveram na sua última vinda virtual à Unitri, mas eu tenho certeza que todos aqui saíram, como a professora Marilane disse, provocados de alguma forma para um TCC, para uma pesquisa futura, para uma carreira, para uma pós-graduação, para que a gente use realmente esse tipo de evento para essa finalidade, desenvolver crítica, desenvolver reflexão, desenvolver o espanto, como dizem na filosofia. E a sua função, professor, embora você tenha dito lá no início que ia fracassar, me permita discordar de você, você não fracassou nem um pouco. Eu sei que você é muito modesto, eu sei que você é um professor e um homem muito elegante, mas você não fracassou, foi um sucesso tremendo. Espero que todos tenham gostado e agradeço mais uma vez aí por sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Obrigado, gente. Professor Marilane, muito obrigado. Viu, mais uma vez, espero que Direito e Psicologia, possam fazer outros eventos em conjunto, tá? E, dito isso, nós estamos a 1 minuto do início das aulas presenciais. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Um grande abraço a todos. Nós vamos encerrando por aqui e, em breve, teremos aí mais eventos, se assim for permitido a nós. Um grande abraço a todos. Boa noite.